A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou esta semana, foi agora, quarta-feira, o projeto de lei que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. A matéria segue agora para o plenário com pedido de urgência. O relator do projeto, o senador Fabiano Contarato, que é do PT, pelo Espírito Santo, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, senador. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio à Tarde. Para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, podendo contribuir aí com a demanda. E um abraço carinhoso para toda a população de Salvador. Fico aqui imaginando quando esse texto, esse assunto, essa matéria chegar no plenário do Senado, vai ganhar uma grande discussão, até porque é um tema sensível e também são muitos os parlamentares ligados à segurança pública, não é? Às forças de segurança do país. Até que nível o senhor avalia ser fácil a condução dessa matéria ou é exatamente o contrário? Bom, na verdade, nós tivemos duas conquistas, e eu falo conquista porque eu sou da segurança pública. O artigo 144 da Constituição Federal, ele é claro quando diz que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E os órgãos que determinam a realização e a concretização dessa segurança pública como um direito de todo cidadão brasileiro, ele é composto por competências. Então, por exemplo, você tem a Polícia Militar, trabalha fardada de forma ostensiva com o objetivo de prevenir que o crime ocorra. Por isso que ela tem um maior número de pessoas, anda efetivamente de forma ostensivamente armada e fardada. Quando ocorre um crime, é como se o Estado não fosse totalmente competente na prevenção. E aí entra em cena o trabalho da Polícia Judiciária através da Polícia Civil ou Polícia Federal, dependendo do campo de atuação. E aí você tem outras instituições que compõem a segurança pública. Mas por que eu estou fazendo esse recorte? Porque nós aprovamos a Lei Geral da Polícia Civil também. E ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, veio para o Senado, foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, que eu fui o relator, e também na Comissão de Constituição e Justiça. E foi ao plenário e também foi aprovado. E já foi a sanção do presidente da República. Esse é um avanço. É um avanço porque é como se ali nós tivéssemos o nascimento da instituição. Pela primeira vez nós temos. E ela não tem pontos polêmicos, absolutamente nada disso. Ela trata mais com relação a princípios para nortear essa instituição que já está determinada na Constituição Federal. Agora, só para responder a pergunta, foi aprovado na Câmara dos Deputados a Lei Orgânica da PM, foi para a Comissão de Segurança Pública, foi para a Comissão de Constituição e Justiça, aprovamos e semana que vem está na pauta, na terça-feira, para aprovar no plenário. Se for aprovado, vai a sanção do presidente da República. Por mais que possa sofrer alguma mudança, o texto original, em que essa lei orgânica, lei orgânica nacional das polícias militares contribui para a gente ter forças de segurança mais eficazes, integradas, para o combate à violência, principalmente o crime organizado, que nesses últimos tempos tem dado um trabalho danado aqui na Bahia? Na verdade, eu primo muito, porque eu também fui o autor de um projeto de lei que está na Câmara agora, que determina que as forças de segurança pública e privada ministrem direitos humanos. E falo isso porque eu tenho um histórico de 27 anos como delegado. O policial ele não pode ser visto como violador de direitos. Ele tem que ser visto como garantidor de direitos. Se um policial desvia essa conduta, ele tem que ser responsabilizado penal, civil e administrativamente. Então, as leis elas são importantes para regular, para fortalecer as instituições, mas não basta pura e simplesmente a lei. Eu sempre primei, por exemplo, que dentro das instituições as corregedorias sejam corregedorias fortes e atuantes. Porque não adianta ser uma corregedoria corporativista. Independente. Né? Tem que ter. As ouvidorias têm que ser cada vez mais fortalecidas com a participação da sociedade, para que aí, assim, nós tenhamos uma melhor prestação e garantia desse direito constitucional. O ingresso para oficiais, por exemplo, da Polícia Militar, um pré-requisito é ser formado em bacharel em Direito. Eu defendo isso, sim,
porque você lida com o direito a todo momento. O oficial que está de plantão hoje, ele tem que saber que se aquela ocorrência, o limite que ele tem, se aquilo dá o direito de entrar numa residência sem mandado de busca ou não, se está em estado flagrancial, qual a diferença de um crime para uma contravenção, quando que uma pessoa é considerada indiciada, quando que é testemunha, quando que é simplesmente um informante, quer dizer, quais são as provas de natureza objetiva e subjetiva. Então, tudo isso vai fortalecer, mas não basta a lei. Você tem que fortalecer, dar cumprimento e efetividade a essa lei para que nós tenhamos essa garantia constitucional implementada no país. Senador, essas novas legislações, elas estão em discussão nos últimos anos, quando nós verificamos dois fenômenos muito marcantes. Primeiro, a complexificação, vamos chamar assim, da atuação das organizações criminosas, né, articuladas nacionalmente, com estrutura empresarial muito sólida e com a movimentação financeira que agora levou o ministro Flávio Dino a entender como prioridade estrangular financeiramente essas organizações pelo poder que elas estão acumulando. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu também nos últimos anos uma participação cada vez maior de profissionais da segurança pública na política, militares e também pessoas da Polícia Civil, como é o seu caso, sou um delegado de carreira da Polícia Civil do Espírito Santo, né? Então eu lhe pergunto, qual é o clima em que esses debates aconteceram? Porque há algum tempo atrás, um dos assuntos que mais mobilizava a área de segurança, os debates sobre segurança no Congresso, por exemplo, era a desmilitarização da Polícia Militar. Agora, mais recentemente, se houve um temor muito grande em relação ao papel das polícias militares no cenário de conflagração, de polarização da política. E também cabe se discutir também o seu papel como força auxiliar do Exército, das Forças Armadas, né? Em que clima se dão esses debates dentro de um Congresso que tem hoje quase que uma bancada, além da bancada da bala, que mobiliza parlamentares que têm opiniões, né, afinadas com isso, mas efetivamente policiais militares das três Forças Armadas e também policiais civis e federais dentro do Congresso com mandato. É uma pergunta que nos faz refletir, eu acho extremamente difícil até de responder, porque quando você vai... quando você tem um campo de atuação nas forças de segurança pública e aí é instado a participar de um processo eleitoral e é eleito, a partir do momento que você é eleito, seja ele qualquer profissão, você tem que entender que você está ali não para atender a uma instituição. Eu sempre falo e questiono, se você traçar um perfil sociológico, da composição da Câmara Federal e do Senado, e isso repercute nas assembleias, nas câmaras de vereadores, com todo respeito, você vai chegar à conclusão de que não é uma composição para atender ao interesse da população brasileira. Ou seja, é o corporativismo que prevalece. Né? É o corporativismo. Então, não é uma interpretação da população dos brasileiros. É uma interpretação de castas, como o colega fala, o Ernesto fala da bancada da bala, a bancada do boi, da Bíblia, e que você vai lutar pelos interesses daquela categoria. Eu vira e mexe falo lá no Senado. Vira e mexe, eu falo assim, mais uma vez estamos nós aqui. Homens, brancos, na grande maioria ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. É isso que me assusta, porque quando você tem uma formação, por isso que eu falo, a minha formação é no direito, mas eu não seria nada, absolutamente nada, se eu não tivesse feito leituras que passem pela filosofia, sociologia, antropologia. E falo isso porque nós tivemos, num passado recente, um ex-ministro da Educação que queria cortar verbas dos cursos de filosofia, sociologia, antropologia, com o discurso de que são cursos que não dão retorno ao país. Quer dizer, que processo é esse de superdimensionamento de determinados cursos? Eu falo isso porque quando você vem com uma formação mais embasada, porque não existe nenhum ordenamento jurídico, seja ele qualquer que seja, que não seja sedimentado em cima de comportamento ético e moral. Então eu reputo e me assusta um pouco, e aí eu rendo, porque eu também eu sou egresso da polícia. Então eu fui eleito também, mas eu tento pautar a minha vida sabendo separar dentro do processo legislativo, que é o interesse da população, independente das instituições.
Então, é um eterno exercício, porque não é fácil. É a mesma coisa com relação à laicidade do Estado. Mas o senhor não recebe, digamos, pressão no bom sentido, Sim. digamos, da própria Polícia Civil? O senhor Sim, porque, vou dar um exemplo simples, eu fui o autor da lei da enfermagem. Ora, precisou matar 700 mil brasileiros para a gente ver o valor desses profissionais. Eu fui corregedor-geral do Estado e eu via lá técnico de enfermagem e enfermeiro, coitados, que passaram no concurso para ganhar um salário mínimo, tendo 2 vínculos empregatícios. O outro, Thomas Hobbes já falava na obra Leviatã, o homem é mau por natureza, lobo do próprio homem, denunciava, eu tinha que chamar e falar, você vai ter que escolher, porque está dando conflito de carga horária. Até que no Dia Internacional da Enfermagem eu apresentei o projeto e hoje a lei, alteramos a Constituição, fez aporte financeiro, ponto. Fui extremamente criticado institucionalmente porque eu não estaria lutando pelos interesses da segurança pública. Olha, eu não estou ali, com todo respeito, eu amo ser policial e amo ser professor, eu estou como senador. Mas o senador ele tem que, primeiro, entender a diferença entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado representa as unidades da federação. Por isso que nós temos 3 senadores para cada estado, independente da população. Porque ali o interesse é uma casa federativa, uma casa revisora, claro, para dialogar diretamente com a população, mas o interesse é esse. E a gente tem que blindar e fazer valer aquele princípio estabelecido na Constituição Federal, no artigo 37, que são princípios que regem a administração pública: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. A impessoalidade é um princípio constitucional. Então, eu não posso, por mais que eu seja e amo ser policial, eu não posso ir para um Senado para atender exclusivamente interesses daquela instituição. Que me perdoe os meus colegas policiais. Quisera haver esse pensamento entre todos os parlamentares, né? Senador, avançando um pouco na pergunta que lhe fiz nos debates, por exemplo, agora uma das respostas que o senso comum encontra para o problema da segurança pública é endurecer as penas, nessa linha do punitivismo, né? E a gente comentava aqui minutos antes da entrevista começar, desses debates na Comissão de Segurança Pública, onde o senhor faz parte também e onde estão também profissionais da segurança, como o senhor, que também são parlamentares. Como é que estão se dando esses debates? O que se está discutindo de novidade do plano legislativo em relação, por exemplo, a penas? Perfeito. Eu acho assim, lamentável o comportamento que o Senado está tendo. Nós temos que entender que o crime é um fenômeno social. E todos nós temos interesse na redução desse fenômeno. E não é simplesmente aumentando a pena de um crime que você vai reduzir a criminalidade. Olha, a criminalidade, ela ocorre por quê? É isso que nós temos que entender. Ela ocorre porque, infelizmente, o Estado criminaliza a pobreza. O Estado criminaliza a cor da pele. Se você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso no Brasil, população carcerária, pobres, pretos e semi-alfabetizados. E aqui eu não estou fazendo apologia a crime. Quando acontece um furto aqui em Salvador, você tem uma vítima determinada. Agora, quando um político desvia a verba da saúde, por exemplo, ele está matando milhões de pessoas. Quando um político desvia a verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens de entrar numa universidade pública ou no Instituto Federal. E aí eu faço um desafio a qualquer pessoa que estiver nos acompanhando e nos ouvindo. Traga para mim o percentual da população carcerária de pessoas condenadas por crime contra a ordem tributária, crime contra o sistema financeiro, crime de sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, contrabando, descaminho. Ínfimo, quase que zero. As cadeias estão lotadas de crimes contra o patrimônio, mas porque o Estado criminaliza a cor da pele e a pobreza como se o pré-requisito para ser criminoso fosse ser pobre. E o que a mola propulsora para a criminalidade não é simplesmente aumentar a pena. Claro que nós temos que tratar igualmente os iguais à medida que eles se desigualam. Eu não tenho dúvida disso. Dentro da proporcionalidade, isso é um imperativo constitucional. Agora, nós temos que dar aquelas garantias que já estão na Constituição Federal. Porque se você pega no artigo 6º da Constituição Federal, desde o dia 5 de outubro de 88, são direitos sociais: direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito ao lazer, direito ao trabalho. Olha, e nós temos aí, vai nos bolsões de pobreza, em que essas populações estão subjugadas e violentadas nos seus direitos humanos essenciais. Não tem iluminação pública, não tem saneamento básico,
não tem quadra poliesportiva. Eu vou dar um dado aqui muito simples. Outro dia me questionaram sobre meritocracia. Eu falei, meritocracia para quem? Eu vou falar qual é o retrato da educação pública brasileira. Educação básica. Educação básica. 83% das escolas no país, na educação básica, não tem laboratório de ciências. 73% não tem quadra esportiva. 63% ou 73%, salvo engano, não tem biblioteca. Uma escola da educação básica não tem biblioteca. Então você vai falar meritocracia para mim? Então a parte aqui no Nordeste que não tem água. Que não tem água. É isso mesmo. Então, quer dizer, aí você vê uma conduta imediatista, populista. Olha, na Comissão de Segurança Pública aprovou recentemente um projeto de lei no crime de estelionato. Estelionato é um crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, previsto no artigo 171, que textualmente o legislador diz: obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, pena, reclusão de 1 a 5 anos. Aumentaram, lá no Senado aprovou, para aumentar a pena do estelionato, se a vítima foi idoso ou em outras circunstâncias, para 18 anos de cadeia. Olha, o principal bem jurídico tutelado no país é a vida. Um crime de homicídio, a pena é de 6 a 20. Nós aumentamos a pena de um crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça à pessoa para 18 anos. Aumentou a pena do furto de cabo de energia. E eu fiz uma provocação para os colegas senadores. Eu falei, vamos aprovar aqui. Vamos estabelecer como crime hediondo, crime praticado por político. Desvio de programas sociais. ProUni, Pronatec, ProJovem, Minha Casa Minha Vida. Desviou verba desses programas, é crime hediondo. Aí foi aquela chiadeira. Aí não dá, aí não passa. Não passa. Quer dizer, mas para legislar de forma contundente, com discurso imediatista, de uma forma punitivista, para aumentar a pena, principalmente nos crimes contra o patrimônio. E, por favor, eu não estou fazendo apologia ao crime aqui, não. Eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas. Agora, eu não posso conceber que, infelizmente, no Brasil, ainda nós temos uma população carcerária majoritariamente de pobres pretos. O tema assim é sensível. Necrotérios e cemitérios também, né? É isso aí. Senador Fabiano Contarato, tem um desafio grande aí pela frente. Olha, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sucesso, boa sorte e até uma próxima. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço e quero mandar um beijo carinhoso a toda a população de Salvador e todos os ouvintes. Maravilha. Agora 8h51 na Tarde FM.